Então a tua vida não vai fazer sentido porque você arrumou um namorado, um marido, uma esposa. Não, não tem a ver com isso. Pare de buscar sentido naquilo que não vai te trazer sentido. Tem muita gente que tirou Deus do trono e colocou, sentou. E Deus está dizendo, olha, eu preciso ser o seu Deus para a tua vida ter sentido. Você precisa voltar a ter uma vida de sentido. Chegou a hora de você compreender que o real sentido da vida é ser um servo de Jesus Cristo. É amar Jesus, é se entregar para Ele, é viver com Ele, para Ele. É você, de fato, colocar toda a sua expectativa nele, porque só assim vem a plenitude, só assim vem o sentido. E você vai viver, mesmo no mundo mal, com problemas, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você tem sentido a sua vida sem sentido? Você já olhou para a sua vida, para a sua rotina, em algum momento parou e pensou o seguinte: para que serve tudo isso? Por que eu tenho feito o que eu tenho feito? Muita gente tem trabalhado isso em si. Na sexta-feira, eu tive uma experiência que descortinou para mim isso que eu vou falar com vocês. Na sexta-feira, eu fui fazer umas compras com a minha esposa. E aí eu parei o carro aqui em Caxias. E assim que eu parei o carro, saí do carro, veio um rapaz que estava tomando conta dos carros. Ele olhou para mim e falou assim: posso tomar conta do seu carro? Eu olhei para ele e falei: pode. Na hora que ele olhou nos meus olhos, o Espírito Santo falou comigo: fala com ele. E aí eu falei: amigão, antes de tudo, você conhece Jesus? E aí esse homem que estava meio armado, ele desarma. A gente sente quando a pessoa desarma, né? Ele deu uma desarmada e ele falou assim: conheço, mas eu estou bem afastado dele. E aí eu pude conversar com ele, eu falei: ó, na volta eu acerto com você. Eu vou resolver uns negócios ali, vou comprar uns negócios. Na volta a gente conversa, tá bom? Ele: tá bom. E fui. Comprei algumas coisas, quando eu retornei, ele estava sentado na pracinha. E aí eu sentei num banco lá do lado dele e comecei a conversar com ele. E sabe o que eu percebi? Eu percebi, olhando nos olhos dele, que ele estava sobrevivendo. Ele estava sobrevivendo, os olhos dele estavam dizendo isso: olha, eu estou sobrevivendo. E ali eu pude falar de Jesus com ele, eu pude orar com ele, pude abençoar a vida dele. Eu percebi que, na verdade, a vida daquele homem, até aquele momento, não estava fazendo sentido. Aí talvez muita gente vai pensar assim: claro, pastor, como é que você quer que a vida dele tenha sentido se ele está trabalhando na rua tomando conta dos carros? É porque talvez ele não tenha emprego formal, ele não tem uma carteira assinada, ele não tem um plano de saúde, esteja talvez passando dificuldade em casa. Mas o sentido da vida não tem a ver com isso não. Eu preciso te alertar que não tem nada a ver com isso, porque as dificuldades da vida, elas não roubam da gente o sentido da vida, o real sentido da vida. Sabe por quê? Porque na semana passada, eu conheci uma das pessoas mais ricas de Duque de Caxias. E sabe o que eu percebi? Que o olhar era o mesmo desse senhor que estava passando dificuldade. O olhar era exatamente o mesmo. A pessoa tinha muito dinheiro, mas você via nos olhos dela que a vida não estava fazendo sentido para ela. Pastor, qual é a diferença então? A diferença é que um estava com o bolso cheio e o outro estava com o bolso vazio. Mas o que iguala os dois é uma vida sem sentido. Pastor, por que dessa palavra hoje? Essa palavra hoje, ela faz sentido quando a gente lê João 10:10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por conta disso, eu quero compartilhar com vocês hoje, o tema é esse:
Sua vida está sem sentido? Sua vida está sem sentido? É uma pergunta. E você precisa responder isso essa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler até o verso 16. Tá frio aí? Tá? Diminui, gente, por favor, aumenta esse ar-condicionado aqui que eu estou escutando eles gritando. Tem gente que fica pequenininho, eu já sei logo que o pessoal está com frio. Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: os prazeres não têm sentido. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Se revelou o quê? Inútil. Concluí que o rir é loucura. E a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada, o que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo: isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Amém? Queridos, Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão. Quem era Salomão? Salomão foi o filho do rei Davi. Era o rei Salomão. Simplesmente esse homem era o homem mais rico, mais poderoso e mais sábio do seu tempo. Salomão, ele foi um rei que construiu muitas coisas e ele teve cerca de 1000 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas. Concubina é como se fosse uma segunda mulher. Ou seja, juntando tudo no pote,
Esse homem tinha 1000 mulheres. Qual era a diferença da concubina para a mulher? O direito dos filhos. Os filhos das mulheres tinham mais direito do que os filhos das concubinas. Mas esse miserável teve 1000 mulheres. A gente tem uma e já dá um trabalho terrível. E aí, gente, Eclesiastes, ele é um diário de alguém que comeu de tudo, que bebeu de tudo, que experimentou de tudo que o dinheiro podia lhe dar. Mas sabe qual foi a conclusão de Salomão? Depois de ele comer tudo, beber tudo, experimentar todos os prazeres da vida, ele tira uma conclusão e ele faz um relatório para a gente. Sabe qual foi a conclusão dele? Uma frase diz tudo isso que ele viveu. Ele fala: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Esse homem experimenta tudo que muita gente tem vontade de fazer. Ele comeu comida boa, ele bebeu vinho dos mais caros, ele teve 1000 mulheres, ele falou que tudo que ele desejou, ele fez, mas no final ele toma uma conclusão, ele conclui algo, ele fala assim: olha, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas sabe o que é interessante nessa palavra de Salomão? É que eu percebi que eu fui ensinado errado a vida toda sobre vaidade das vaidades, quando ele fala isso. E talvez você também tenha sido ensinado errado. Por quê? Porque quando Salomão fala vaidade das vaidades, o que a gente associa? A gente associa essa vaidade ao orgulho. Tipo, vaidade, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa, né, que é orgulhosa, e não tem a ver com isso. Porque a palavra hebraica para vaidade aqui é revel. Sabe o que significa revel? Sopro. Sopro. Simplesmente isso. Então o que Salomão está dizendo? Olha, eu comi, eu bebi, eu namorei, eu fiz um monte de coisa, eu fiz tudo que eu tive vontade de fazer, mas no final tudo isso é como um sopro. Ou seja, não serve de nada. É inútil. E ele fala sobre isso, ele fala essa palavra: tudo isso que eu fiz foi inútil. Inútil. Queridos, Salomão está nos alertando que, na verdade, não é a nossa vida que é inútil, é o que fazemos muitas vezes. Tem muita gente que chegou aqui hoje pensando: olha, a minha vida não está fazendo sentido. Eu tenho acordado cedo todo dia, vou para o trabalho, volto para casa, e como negócio, vou dormir, no outro dia estou cedo, e eu vou para lá, vou para cá, eu não tenho mais tempo para nada, a minha vida está sem sentido. Eu quero dizer para você que entrou aqui com isso no coração, que a tua vida tem sentido porque Deus te fez com um propósito. E você não está vendo sentido na sua vida, por quê? Porque você não está cumprindo o propósito por qual foi criado. Nós fazemos muito e muito que fazemos não serve de nada. Essa é a verdade. A sua vida está sem sentido? A sua vida está sem sentido? E hoje, eu quero te responder por que a sua vida está sem sentido. Aperte o cinto aí que Deus vai falar com você. Amém? Pastor, por que a minha vida está sem sentido? Primeiro, porque você tem buscado sentido onde nunca vai encontrar. É a primeira afirmação que eu preciso te fazer essa noite. A tua vida está sem sentido porque você tem buscado sentido em lugares, em coisas ou em pessoas que você nunca vai encontrar sentido. Porque o texto é claro para a gente, dos versos 1 ao verso 3, olha o que Salomão está dizendo, ele fala assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Salomão acerta muito quando ele fala isso aqui. Porque a gente sabe que a vida é como um sopro. É ou não é, gente? 1 segundo muda a sua vida para o bem ou para o mal. 1 segundo pode roubar a sua vida. Acontece. A gente costuma ver uns vídeos na internet e você fala assim: não é possível. Como que a pessoa morreu desse jeito, cara? Por que aconteceu isso com a pessoa?
Porque a vida é um sopro. Só que aqui a gente olha para o texto, a gente consegue perceber que o Salomão ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou extravasar. Eu vou comer de tudo, eu vou beber de tudo, eu vou festejar, eu vou ter um monte de mulher, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Ele faz tudo e no final ele fala, não tem sentido. Não tem sentido, cara. Eu estou perdendo tempo, eu estou correndo atrás do vento, não está fazendo sentido, eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, mas isso, serviu para nada. Aí, queridos, no verso 10 ele fala, eu não neguei nada o que os meus olhos desejaram. Os meus olhos viram, gostaram, eu fui lá e fiz. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Mas eu continuei vazio. Eu continuei percebendo que nada disso valia a pena. Queridos, não é a nossa vida que não tem sentido, são as coisas que fazemos que não tem sentido. Tem muita gente esperando, pastor, a minha vida só vai fazer sentido quando eu arrumar uma costela. Olha, não vai. Se você colocar toda a sua expectativa num relacionamento, você vai se frustrar. Eu preciso dizer para você. Eu preciso te dizer isso. Tem muita gente que acha que o sentido da vida, a vida dela só vai fazer sentido quando ela arrumar um casamento, quando ela tiver um namoro. Não vai ser. Porque tem problemas hoje que você não está tendo, mas no relacionamento você vai ter. Pastor, então dá problema? Dá. Por que deu certo? Só quando Jesus entra mesmo. Tem tudo para dar errado. Mas Jesus entra e acerta. Pega os dois que não tem nada a ver e faz combinar um negócio que você sabe, que você olha e fala, cara, não tem nada a ver. Jesus. Então a tua vida não vai fazer sentido porque você arrumou um namorado, um marido, uma esposa. Não tem a ver com isso. Pare de buscar sentido naquilo que não vai te trazer sentido. Aí tem gente que pensa, eu não vejo a hora de ser promovido no trabalho, minha vida só vai fazer sentido quando eu ganhar o triplo, do dobro, do quádruplo. Aí é promovido, sabe o que acontece? Gasta o sextuplo, do sétimo, do sétiplo, nem sei o que é mais. E aí, olha, fala assim, rapaz, eu ganhava menos, mas tinha uma vida mais organizada, agora eu estou ganhando 3 vezes mais, eu estou gastando 5 vezes mais. E aí a pessoa fica frustrada, por quê? Porque colocou toda a sua expectativa numa promoção, e isso não faz sentido. Não vai te trazer a plenitude que você quer. Não vai. E a gente vive buscando em coisas que não vão trazer sentido para a nossa vida. Queridos, relacionamento, promoção, dinheiro, nada disso dá sentido à nossa vida. Não são coisas que conquistamos ou alcançamos que nos preenchem, mas é o Senhor. Repita assim comigo, quem me preenche é o Senhor, e Ele é suficiente. Tem muita gente que acha que é fama, que são seguidores. Eu conheço gente que tem 1 milhão de seguidores na internet. Aí a pessoa aparece, olha aqui gente, eu estou com o meu closet aqui lotado de coisas, de roupas da Coach, da Lacoste e de não sei o quê. E agora recebi mais um negocinho aqui e tal. Eu estou com o meu carro na garagem. Aí a pessoa, às vezes a pessoa fala isso, a gente olha e inveja. E fala assim, cara, a pessoa bem sucedida pra caramba. Eu estou com uma vida aqui, vou acordar 4 da manhã para pegar um trem lotado. E essa pessoa está com uma vida maravilhosa. Olha, você se engana. Sabe por quê? Essa mesma pessoa que está mostrando tudo que ela tem, ela desliga a live e ela vai chorar, porque muitas vezes está sozinha, em depressão, e está pensando até em suicidar. Por quê? Porque a vida não faz sentido. E às vezes a gente tem uma vida até mais difícil mesmo, é um pouco complicado mesmo, mas a gente olha e a gente sabe que fomos criados para um propósito, e isso traz tranquilidade, isso traz alegria, isso traz a plenitude que a gente precisa para continuar. Não acredita nisso não. Para você ver como que as pessoas são vazias, essa semana um rapaz fez um vídeo falando como que pode uma influenciadora que tem milhões e milhões de seguidores, já tinham milhões e milhões de bens, a pessoa faz um vídeo falando para o povo jogar nessas bets. E falando para o povo jogar ainda, sabendo que o povo vai perder.
Aí a pessoa fala, como é que pode? Você precisa disso? Você não precisa desse dinheiro. Um dinheiro maldito, um dinheiro sujo, um dinheiro de destruição de famílias, um dinheiro de destruição. Tem gente perdendo dinheiro em jogo e se suicidando. Tem gente perdendo dinheiro em jogo e perdendo sua família. E tem uma pessoa que é milionária, 1 milhão de seguidores, que trabalha para o diabo sendo um instrumento de injustiça. Como que pode isso? Sabe por que isso acontece? Porque não faz sentido o que ela faz. Não faz sentido. A vida dela não tem sentido. E aí a pessoa serve de instrumento de Satanás. A gente precisa orar por esse povo. Como que a pessoa tem coragem de trabalhar para essas betes do inferno? Como que pode? Mas trabalha, por quê? Porque a vida não tem sentido para ela. Ela está pouco se lixando se alguém vai morrer ou não. O que ela quer é dinheiro, porque ela está servindo àquele que ama o dinheiro, Satanás. Não faz sentido, gente. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos trocando o que é eterno pelo que é temporário. Vocês lembram da mulher samaritana? Essa daqui já explica tudo que eu estou falando. Jesus vai lá para o poço, ela está lá. E aí essa mulher está lá, Jesus vai dialogando com ela. Jesus fala com ela, pô, tu teve 5 maridos já? E esse 6º que tu está agora, nem teu é. Ela toma um susto. Por que Jesus fala isso com ela? Jesus está apontando o pecado dela? Jesus está falando, cara, você está buscando sentido nos relacionamentos. Você não vai encontrar. E aí depois ele se apresenta como água viva, ele fala, se você beber de mim, você nunca mais volta a ter sede, eu mato a sua sede, mas eu te transformo em um rio que vai fluir águas vivas, e essa mulher sai dali e vai derramar essa água viva para todo mundo que ela vê, dizendo, teve alguém lá no poço de Jacó que me deu uma água, eu nunca mais voltei a ter sede, plenitude em Jesus. Só Jesus dá sentido na nossa vida. Eu lembro quando eu ficava bebendo, fumando, indo para as noitadas, gastando. Por que ele não chegou antes na minha vida? Eu só me pergunto isso. Porque quando ele chegou, a minha vida fez sentido. E faz. Jesus. Jesus. Pastor, por que minha vida está sem sentido? Segundo, porque você tem valorizado demais o que tem preço e não o que tem valor. A tua vida não tem sentido porque você tem valorizado demais o que tem preço e não o que tem valor. Os versos de 4 a 11, a gente consegue ver Salomão dizendo que ele fez muitas coisas. Ele construiu palácios, ele fez pomares, ele plantou um monte de coisa boa, um monte de fruta apareceu lá. Ele tinha tudo. Ele tinha uma vida boa, ele preparou tudo para desfrutar de uma vida maravilhosa. Mas sabe de uma coisa? Ele fala, olha, não serviu de nada, cara. Foi bom até um certo tempo. Depois eu percebi que não valia. Depois eu percebi que não valia. Foi como correr atrás do vento. E aí ele fala uma coisa que mexeu comigo. Ele fala que é desesperador viver trabalhando, se matando, para deixar coisas para pessoas que você nem sabe como vai administrar. E aí sabe o que eu percebo? Hoje, como pastor, eu percebo que muita gente trabalha de uma forma muito louca para deixar coisas para os filhos. Pastor, isso é errado? Não, não é errado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você viver feito um louco só querendo deixar coisas para filho, você vai se frustrar. Não vai fazer sentido para você. Eu conheço um monte de família, inclusive tem uma família que eu estou cuidando agora, que o irmão não fala com o irmão mais. O pai nem morreu, mas eles já estão dividindo tudo. O pai está lá capengando, mas já dividiram tudo. Está uma briga danada. E vou te falar, essa briga vai ficar pior. Quando ele morrer, meu Deus do céu. Aí eu te falo, de que adiantou trabalhar de segunda a segunda, de ficar comprando terreno, comprando casa, comprando carro, juntando dinheiro, não comer um sorvete,
Não saiu para comer uma jujuba com as crianças. Guardou tanto dinheiro para agora chegar no final da vida, as pessoas estão doidas para ele morrer, para poder pegar tudo que é dele e gastar tudo. Salomão fala isso, olha, é desesperador saber que eu trabalhei feito um condenado para deixar coisas para alguém que nem vai saber administrar. Queridos, isso é muito sério. Eu não estou dizendo aqui que é errado você preparar o futuro dos seus filhos. Eu também tenho esse sonho de deixar um negocinho para cada uma delas e elas vão viver a vida delas. Não é errado não, isso é bom. Agora, se você viver nessa vida só pensando nisso, você está correndo atrás do vento. Você está perdendo tempo. Por que, pastor, que eu estou perdendo tempo? Porque a maior riqueza que você pode deixar para um filho não é bem material, é legado. É legado. Bem material é torrado, ele é enterrado. Agora o legado, ele nunca será enterrado. Mas qual é o nosso problema? A gente quer deixar bens e esquece que o mais importante é o legado. Comece a trabalhar agora para você deixar um legado de fé e espiritualidade para os seus filhos. Comece a trabalhar hoje para você deixar um legado de caráter. Porque o que tem de gente mau caráter aí, meu Deus do céu. Você vai na LERJ, tem tantos que você até dá para ficar contando assim, ó, um do lado do outro. Você vai no Supremo Tribunal Federal, meu Deus, só salva um lá, nesse momento. Só tem um salvando, o restante nenhum presta. Você vai então em Brasília, meu Deus do céu. Caráter, falta de caráter, gente mau caráter. Gente que não está preocupado com gente abortando, gente que não está preocupado com pobre, gente que não está nem aí para o povo. Se bobear, faz até propaganda para a Beth também, para o povo se afundar mais ainda. Essa é a verdade. Sabe por que isso? Ah, pastor, porque é miserável. É também, mas é porque a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Nós estamos valorizando demais aquilo que não tem valor. Eu conheço gente, um dia desse conversei com o pai, falou, eu estou me matando para pagar a faculdade do filho. Eu falei, cara, se o filho não quer fazer faculdade, cara, deixa ele experimentar a vida dele, deixa ele pagar o preço dele. Não fica se matando assim não, faz sua parte até um certo ponto. Por quê? O pai se mata, o pai não faz nada da vida, não compra uma sunga. O pai não compra uma camisa, não compra nada para pagar uma faculdade para o filho. Aí sabe o que acontece? O filho faz o primeiro período, aí chega no segundo, tranca a faculdade, vai para essas praças ficar. Aí fica com essa maluquice agora. Pô, meu irmão, pensa no negócio do diabo. Aí eu fui saber o que é isso, Sick Seven, falou um negócio de um nervo que não sei o que é. Ah, gente, vai ter um campeonato aqui, eu falei, me avisa onde é para eu não passar. Ou se eu passar, eu vou lá evangelizar, eu falar, ó, cambada. Leia aí João 6,7. Sabe o que diz João 6,7? Nem 200 denários são necessários para esse povo todo comer. Sabe o que significa isso? Só Jesus é o pão da vida. A gente tem que pregar. Aí você se mata para poder pagar a faculdade para o filho, ele fica com essas bobagens. Ele não está nem aí para nada. Ei, queridos, vamos viver a vida, pô. Vamos aproveitar a vida. A vida tem sentido, a vida é boa sim. Tem problema para pagar. Tem que votar em outubro? Tem problema para resolver? Tem. Eu tenho um monte aqui no gabinete, se você quiser me ajudar, terça e quinta, vem para cá, por favor. Mas tem coisa boa. Tem como levar a esposa para comer um açaí? Tem. Tem como pegar as crianças, jogar um dominozinho? Tem. É bom, é legal. Vamos aproveitar a vida. Valorize o que tem valor de verdade. Valorize o que tem valor. Aproveite o tempo presente. Olha, esses dias minha esposa estava brigando comigo, falando assim, pô, você entrou nesse negócio desse figurinha da Copa. E eu falei que eu não ia entrar nisso, entrei. Mas eu entrei por conta de uma estratégia. Por quê? Porque eu tenho uma filha que já está com 18, falei, cara, daqui a pouco ela não vai mais querer saber de álbum de figurinha, então é um tempo de interagir. Legal, né? E aí ela vem, pô, peguei o Casimiro. Falou, pode rasgar essa figurinha. Então essa interação, ela é boa, é legal, é estratégico, porque eu estou aproveitando um tempo com ela. Eu estava lá no shopping agora, um monte de pai deitado no chão, cara, do shopping, trocando figurinha. Gente barbada, mas assim, trocando figurinha.
com o filho ali, pô, que negócio legal. Eu fico vendo o Léo lá com o Theo, soltando pipa lá, cara, cortando todo mundo. Que negócio bom, gente. Vai chegar um tempo em que o Theo, ele não vai falar assim, pô, meu pai juntou um dinheirinho para mim. Não, meu pai soltava pipa comigo. Meu pai comprou um tênis de marca para mim. Não, meu pai passava tempo de qualidade comigo. Isso tem valor, gente. A gente está perdendo a essência. Isso é valoroso demais. Um dia desse eu cheguei para um pai daqui da igreja, eu falei assim, cara, sou teu pastor, né? Ele falou, é sim. Eu falei, tá pronto para ouvir ele? Tô. Ele está me ouvindo. Falei, olha só. Só esse mês você falou para mim que comprou carro, moto, e está pensando em comprar mais um carro e moto, é isso mesmo? Ele falou, pastor, que eu comprei uma moto aqui, mas vou fazer um rolo, vou fazer não sei o quê. Eu falei, cara, teus filhos estão crescendo. Daqui a pouco eles não vão se preocupar, eles não vão nem se lembrar do carro que você teve e da moto que você teve. Aproveita esse tempo que você está com dinheirinho, pega essas crianças e leva essas crianças para viajar, cara. Vai brincar com essas crianças, vai aproveitar esse tempo. O sonho das crianças é ir para o Beto Carreiro. O que você está fazendo, cara? Pega esse dinheiro, vai para o Beto Carreiro, leva essas crianças, eles nunca mais vão se esquecer disso. E aí você pensa assim, pastor, você se mete na vida dos outros a esse ponto? Você quer ter pastor? De vez em quando o pastor tem que se meter na sua vida. Ovelha faz coisa errada pra caramba. Eu estou falando isso porque eu sou ovelha também, tá? Pastor Josué de vez em quando me aperta também. Pastor Rubem, meus pastores. Eu tenho 4 pastores, pensa numa coisa boa. Direto eles estão me alinhando, porque se deixar, eu desalinho mesmo. Você também é assim? Claro que é. E aí agora ele falou comigo, pastor, olha, aquele puxão de orelha valeu a pena. Já comprei as passagens de novembro, estou no Beto Carreiro com as crianças. Eu falei, glória a Deus! É isso! Aproveita! Não é errado comprar moto, comprar carro, comprar terreno, compra tudo que você tem dinheiro para comprar agora. Aproveite enquanto é tempo, a gente não sabe o dia de amanhã. A nossa vida, como disse Salomão, revel, é um sopro. É um sopro. A gente não sabe. Aproveita. Entenda que trabalho sem descanso é idolatria. Trabalho sem Deus é prisão, trabalho com Deus é adoração. Quando você trabalha por um propósito, quando você entende o sentido da vida, você está adorando a Deus. Porque você é o provedor. Você vai batalhar por coisas que vão trazer ainda mais sentido para a vida. Amém, gente? Mas em terceiro lugar, para concluir. Só voltando aqui rapidinho, sabe o que eu estava lendo essa semana? O sultão de Brunei, existe um país chamado Brunei, não sei se você sabe. O sultão de Brunei, ele tem 7.000 carros. A casa dele tem 1.788 quartos. Ele tem 256 banheiros. Lá em casa, com 2, a gente quebra o pau para limpar. Aí eu te pergunto, por que isso? Você sabe por quê? Ele está buscando o sentido da vida. Ele vai achar nos carros? Ele vai achar nos banheiros? Ele vai achar nos quartos? Ele vai achar no dinheiro dele? Porque a plenitude da vida, quem dá sentido da vida, só o Messias. Mas em terceiro lugar, por que a vida está sem sentido? Porque por vezes você decide ser o seu próprio Deus. A tua vida está sem sentido, você pode ter certeza, porque você está tirando o lugar de Deus na sua vida e está se colocando nele. Você está sentado no trono. Pastor, por que isso? Olha, no capítulo 12 de Eclesiastes, nos versos 13 e 14, olha o que Salomão está dizendo. Ele está finalizando Eclesiastes e ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. É como se ele dissesse, para tudo. Tudo que eu falei foi importante, mas eu quero concluir com vocês. Salomão fazendo isso. E ele fala assim, tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para a vida do homem. Olha o que Salomão está dizendo.
Ele fala, tudo que eu falei com vocês foi importante, mas eu tenho uma conclusão. A conclusão é, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Muitas pessoas estão perdendo o sentido da vida porque tiraram Deus do trono. Queridos, quando vocês vivem para si, vocês viram o centro. E sabe qual é o pior de tudo? É que ninguém aguenta o peso de ser o seu próprio Deus. Ninguém aguenta. E aí, quando você decide ser o seu próprio Deus, você fica pesado. A sua vida perde total sentido. E o que eu estou falando aqui é muito sério. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que tirou Deus do trono e colocou, sentou. E Deus está dizendo, olha, eu preciso ser o seu Deus para a tua vida ter sentido. Você precisa voltar a ter uma vida de sentido. Até porque o salmista disse no Salmo 42:11, por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele fala no final, ele é o meu Senhor e meu Deus. A verdade, queridos, é que para a gente voltar a ter sentido na vida, a gente precisa realinhar a ordem da nossa vida. Mateus 6,33 é muito claro para a gente, mas buscar em primeiro, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí na teologia da prosperidade, pessoal, e todas as demais coisas, aí você fala, meu Deus, eu vou buscar o reino para eu ter carro, ter casa, ter muito dinheiro, para ir para Dubai. Ele fala, não, gente, não, o texto não diz isso. Eu preciso te frustrar nesse momento, o texto não diz isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, as coisas vão acontecer na sua vida de acordo com aquilo que Deus espera. Daquilo que Deus planejou. E não é prosperidade, nem sempre vai ser. Nem sempre vai ser. Mas a gente precisa realinhar a ordem na nossa vida. Essa é a palavra de Deus para a gente. Só assim o sentido volta. Só assim. Só volta assim. Na semana passada, para concluir, eu conheci uma mulher muito humilde, mas muito humilde mesmo. E essa mulher, ela estava com um menino que ele tinha necessidades atípicas. E ela estava falando para mim que ela tinha muito trabalho com esse menino. Mas não era só trabalho com esse menino, porque ela tinha mais 24 filhos. Ou seja, ela tinha 25 no total. Esse que estava lá é mais 24. E ela estava me contando que a vida dela foi uma vida muito sem sentido. Ao ponto dela buscar sentido em maridos, por conta, né? Olha a quantidade de filhos que ela teve. E ela começou a usar drogas, porque não fazia sentido. Ela buscava nos relacionamentos, ela não conseguia. Então ela ia para droga. E ela foi me contando que ela usou tanta droga, que ela virou mendiga. Começou a viver nas ruas. E os filhos tudo jogado por aí. Ela falou que teve um dia que ela usou tanta droga, que ela teve uma overdose, ela teve um problema que ela começou a colocar placas de sangue pela boca e pelo nariz. E ela falou que chegou um momento que pegaram ela não lembra de muita coisa, pegaram ela, levaram ela para o hospital, chegaram lá e jogaram ela. Falou, ó, aqui ó, porque as pessoas tratam assim, né? Ah, é cracudo, aí ó, né? Como se fosse, aqui ó, tá aqui ó. E ela falou que tá lá e ela escuta os médicos falando, essa daqui não tem jeito não. Essa aqui não tem mais jeito. Ela falou que em 1 segundo de lucidez que ela teve, ela falou que estava acabada, ela falou que estava morrendo, ela de fato estava morrendo. Ela falou que em 1 segundo de lucidez,
ela falou assim: Senhor, me salva. A minha vida precisa fazer sentido. E aí, sabe o que aconteceu com essa mulher? De fato, ela foi salva por Jesus. E ela sai daquele hospital para nunca mais voltar nem para o hospital e nem para as drogas. Ela foi liberta das drogas. Aí ela estava me contando lá. Eu fiz um culto lá no Jardim Gramacho, fizemos um culto lá. E ela estava me contando que ela dá muito duro para cuidar dos 25 filhos dela. Só um saiu de casa, se eu não me engano. Está todo mundo lá. Ela falou: pastor, semana passada eles brigaram lá. Um pegou faca para o outro, mas graças a Deus não conseguiram alcançar um ou outro. Mas eu estou glorificando a Deus porque agora a minha vida voltou a fazer sentido. Mesmo com tantas dificuldades, pastor, a minha vida faz sentido. Hoje eu tenho uma profissão. Eu falei: o que você faz da vida? Ela: eu sou pedreira. Eu falei: é mesmo, eu estou muito feliz porque na semana passada eu consegui colocar o próprio piso da minha casa. Eu olhei nos olhos daquela mulher e eu percebi que mesmo com tanta escassez, mesmo com tantas lutas, a vida dela estava fazendo sentido. E aí chegou um momento que eu estou conversando com ela, ela me chama e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E ela começou a falar para mim, respondendo tudo que eu tinha falado com Deus na noite anterior. Uma ex-drogada, 25 filhos, não tinha o que comer em casa, mas a vida dela fazia sentido. Qual problema você tem passado? O que tem roubado o sentido da sua vida? Chegou a hora de você compreender que o real sentido da vida é ser um servo de Jesus Cristo. É amar Jesus, é se entregar para Ele, é viver com Ele, para Ele. É você de fato colocar toda a sua expectativa nele. Porque só assim vem a plenitude. Só assim vem o sentido. E você vai viver, mesmo no mundo mal, com problemas, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, eu quero orar por você.